Glória a Deus. Assim como o Cassiano falou no começo, nós estamos no último domingo de 2025. É interessante que algumas pessoas deixam o final do ano para fazer algumas reflexões. E, na realidade, embora eu não concorde que a gente precisa esperar o final do ciclo para fazer uma reflexão sobre as nossas atitudes, todavia nós precisamos entender que a sociedade, em geral, ela usa esse tempo para refletir sobre algumas atitudes, algumas ações da sua vida. E tudo isso não é errado quando nós entendemos que esse momento precisa ser repetido continuamente na nossa vida. Durante o ano, nós estamos revendo, refletindo sobre aquilo que nós estamos fazendo e sendo em Cristo Jesus, para que não vire uma bola de neve e chegue ao final do ano, ao final do ciclo. Muitas vezes nós nos frustramos com, de repente, um propósito não cumprido, uma leitura bíblica, de repente um propósito dentro da igreja, ministério, alguma coisa não se cumpre e nós nos frustramos, sendo que eu podia, lá no meio do ano, ter feito uma autoanálise e ter resolvido algumas situações. Amém? Mas, hoje eu queria trazer uma palavra para nós refletirmos. Eu diria que, nem sei se é uma pregação, mas é um pensamento que eu já tenho há muitos anos, que eu gosto de usar essa analogia, desse entendimento, e eu ainda não tinha colocado como ministração. Então nessa noite eu queria trazer para você, para que a gente possa refletir juntos sobre esse entendimento de muitas vezes nós precisamos voltar à essência em alguns ambientes, em algumas áreas da nossa vida, e às vezes a gente tem um pouco de receio de voltar, porque o voltar às vezes ele causa um constrangimento, né? O voltar, o retroceder. Então a gente vai falar um pouquinho sobre a importância de muitas vezes nós voltarmos. Amém? Então, mas primeiro nós precisamos entender o que é voltar à essência. Amém? Algo que nós ouvimos, nós cantamos muito, voltar à essência, mas a gente precisa entender realmente aquilo que a palavra nos traz acerca disso. Eu gosto de usar algumas analogias, né? Eu gosto muito de comparar principalmente algumas ações da natureza com aquilo que a palavra nos diz. E eu acho extraordinário quem consegue fazer essa analogia de uma maneira bem limpa. E tem uma analogia que eu queria trazer para nós hoje. Eu gostaria que você prestasse muita atenção, porque eu tenho certeza que vai falar ao seu coração. Amém? Se eu perguntasse para você de um rio, né? Um rio aqui no Brasil, o rio mais poluído, né? Um sinônimo de rio poluído no Brasil. Tenho certeza que muitos de vocês já têm em mente um rio em São Paulo que se chama Tietê. O rio ele é considerado o mais poluído no Brasil. Hoje ele é considerado, ele está entre os 5 maiores do mundo, né? Então hoje, quando nós falamos no rio Tietê, a primeira coisa que vem na nossa mente, poluição, sem vida, não serve para nada, né? Essa é a nossa visão que nós temos do rio. Amém? Eu queria que o Eduardo colocasse uma imagem, ver se vai dar certo. Eu trouxe uma imagem só para a gente trabalhar junto, ter um embasamento. Robson, tem... Aí, show de bola. Essa aqui é uma imagem do rio Tietê, com os lixos já, tudo já entulhos. É uma parte de São Paulo que é considerada a parte mais poluída do rio Tietê, né? E para onde tu olha tem lixo, tem entulho. Então o rio serve para quê? Apenas para ter entulho. Passa para outra imagem. Essa imagem também é uma outra parte do rio, aonde só se vê espumas brancas. E essa espuma branca, ela é o gás tóxico de todo o lixo, de toda a impureza que sobe para cima. Ou seja, neste ponto do rio não há nenhuma possibilidade de ter vida. Não há nenhuma possibilidade de ter vida. Então, pessoal, um rio nasceu para quê? Dar vida. E nós temos um rio totalmente morto, não serve para nada. E o rio Tietê, ele é definido como o mais poluído do Brasil, e ele está na lista, como eu falei, dos 5 mais poluídos do mundo. E veja só, ele tem cerca de 1.000 quilômetros de extensão, ele atravessa todo o estado de São Paulo, ele banha 62 municípios. Olha só a grandeza desse rio, né? A soberania que ele tem em São Paulo. Em muitos pontos a poluição é tanto que não existe, é zero a possibilidade de ter vida.
E não se sabe quando começou essa poluição, mas o que a gente sabe é que com o passar do tempo, as pessoas foram se acostumando a jogar lixo nele, foram se acostumando com aquela poluição, e ele já não era mais visto como um ambiente de vida, como deve ser um rio, mas ele passou a ser considerado um ambiente de morte, aonde não se tem nenhuma possibilidade de ser gerado vida. Veja só, já foram gastos bilhões de reais para tentar revitalizar o rio Tietê. Algumas melhorias foram feitas, mas o que foi constatado com vários especialistas é que ele jamais voltará a ser um rio como ele era antes. Ele jamais poderá gerar vida como ele gerava antes. Amém? Jamais foi constatado, mesmo com um investimento pesado, tanto que foi parado o investimento para que o propósito dele se cumprisse, que era gerar vida. Então hoje, o rio Tietê, ele jamais gerará vida por onde ele toca, com toda essa extensão. Sabe, isso é algo assim que precisa deixar a gente um pouco chocado, porque veja só, um rio, ele nasceu para dar vida, para gerar vida, sabe? E como pode um rio ele ser usado para acumular lixo, acumular entulhos e não gerar mais vida? E como os cientistas falaram, não há nenhuma possibilidade mais desse rio voltar a ser um rio normal que gere vida. Amém? Mas sabe o que é extraordinário? É que se nesse ponto de São Paulo nós voltarmos aproximadamente 400 quilômetros, nós chegaremos numa cidadezinha no interior de São Paulo, Salesópolis, banhada pela Mata Atlântica, e ali nós vemos a nascente do rio Tietê. A nascente do rio Tietê, ela está localizada em uma reserva ambiental chamada Parque Nascente do Tietê, e é protegida pelo IBAMA, e passou a ser a principal atração turística da cidade. Temos algumas imagens, pode apagar de novo, Robson, passar mais umas. Aqui está a entrada desse parque, para você ter uma noção. A nascente do rio Tietê. Essa cidadezinha Salesópolis era tão pequenininha, mas todo o comércio, toda a indústria, tudo gira em torno da nascente do rio Tietê. Por quê? Passa mais uma imagem. Você quer passar mais uma, Dar? Aqui nós temos a nascente do rio Tietê. Então escolas, universidades vão lá para estudar a nascente do rio Tietê. Por quê? Porque a nascente do rio Tietê, embora seja um pouco contraditório, ela é considerada uma joia daquela cidade, por um motivo. Ela é considerada uma das águas mais puras do Brasil. Tanto que ela é protegida pelo IBAMA, ninguém pode entrar ali sem autorização, para que essa fonte, essa nascente seja protegida, de tão pura que ela é. Passa mais uma imagem. Uma das principais atrações, sabe qual é? Beber a água do rio Tietê. Beber a água do rio Tietê. Pode passar mais uma imagem? Veja só, não é possível nem enxergar a água de tão pura que ela é. Então uma das principais atrações é tomar essa água. Sabe por quê? Porque todos querem provar de uma das águas mais puras do Brasil. Então veja que contraditório. De um ponto nós temos um rio totalmente tomado por entulho, lixo, sem possibilidade nenhuma de ter vida, mas quando nós voltamos à sua essência, nós vemos que a essência dele é pura, a essência limpa, uma das mais limpas já vistas. Então nós vemos que a única possibilidade de salvar o rio Tietê, sabe qual é? Voltar à essência e percorrer um novo caminho. Essa é a única maneira de realmente o rio Tietê voltar a gerar vida, voltar à essência e tomar um novo rumo para qual o propósito dele foi criado. Amém? Pode ser da luz, Robson. E é interessante que a Bíblia, ela nos compara com o rio. Amém? Ela nos chama de rio, a Bíblia nos compara. Jesus disse, em João 7,38, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Amém? Então, veja, nós somos considerados como os rios de águas vivas nas mãos do Senhor. Tem uma passagem
que é uma passagem extraordinária de Ezequiel, que nos mostra que o objetivo do rio a qual o Senhor está nos falando é gerar vida. Ezequiel 47, a partir do 1, ele começa então a falar da visão que ele teve das águas saindo do trono. Então ali nós vemos que ele via a água saindo do trono, e por onde essa água passava, ela gerava vida, ela curava, ela transbordava, ela sarava. Então era uma água que todo o caminho que ela percorria gerava vida por onde ela passava. Então 2 pontos. Primeiro, nós sim somos considerados rios de água viva que flui dentro de nós. Segundo, o objetivo desse rio é gerar vida. Por onde nós passamos, aonde nós estamos, nós precisamos gerar algo, gerar frutos do propósito do Senhor sobre a nossa vida, gerar vida. Amém? Então, a nascente, ela representa a nossa nova vida em Cristo Jesus, quando nós recebemos a graça e somos lavados pelo sangue de Jesus. A partir do momento que eu tenho um encontro com o Senhor, eu sou lavado, eu sou renovado, e eu sou aquilo que Deus me chamou para ser, criado à sua imagem e semelhança, com um propósito. Então, quando nós temos um encontro genuíno com Cristo, nós voltamos à nossa essência. Nós estamos realmente retornando à essência a qual o Senhor nos criou, e a partir deste momento, Jesus nos dá um novo propósito, seguir um novo caminho, uma nova jornada, mas dessa vez gerando vida. E muitos de nós aqui já tiveram esse encontro com Cristo. Eu creio que todos aqui já tiveram esse encontro e voltaram à sua essência, aquilo que Deus te chamou para fazer, e te deu um novo percurso. E esse percurso ele deve ser gerido para gerar frutos, gerar vida. Amém? Mas, assim como o rio, no decorrer do trajeto, muitas vezes a gente começa a acumular alguns entulhos. Muitas vezes, assim como o rio Tietê, nós somos restaurados, lavados pelo sangue de Jesus. Nós temos uma nova essência. Nós precisamos percorrer um novo caminho. Mas com o passar do tempo, nós começamos também a gerar entulhos, acumular entulhos na nossa vida. Situações mal resolvidas, mágoas mal resolvidas, falta de perdão, muitas vezes pecados ocultos que nós não realmente abrimos o nosso coração perante o Senhor, o orgulho, a autossuficiência. Mas Deus, olha só, é tu, amém? Para que venha mostrar que nós somos a água que flui, aleluia. E assim como o rio não se contamina sozinho, nós também vamos nos contaminando pelas escolhas que nós fazemos ao longo desse percurso, ao longo desse trajeto. E a poluição, veja só, a poluição, ela não é a nossa origem. A poluição ela é adquirida no trajeto, no percurso que nós escolhemos. E muitas vezes, nós estamos num ambiente profético, preparado para gerar vida, mas nós não estamos mais gerando vida como é para ser o propósito do rio. Nós não geramos mais vida. E a poluição ela nos engana, principalmente porque ela nos deixa achar que nós somos autossuficientes. Nós não precisamos mais da mão do Senhor, nós não precisamos mais voltar à essência. Eu já sou autossuficiente naquilo que eu recebi do Senhor. Jeremias 2, ele fala o seguinte, o Senhor ele fala para Jeremias o seguinte: o meu povo cometeu 2 crimes, ou 2 pecados. Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram nas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retêm mais água. Então veja que o Senhor está falando que o povo, ele já não quer mais receber a sua porção do Senhor, eles simplesmente se acham autossuficientes por aquilo que eles receberam, sabe? E quando nós falamos em acumular entulhos, lixo em nossa vida, na nossa jornada como cristão, nós poderíamos abrir um leque muito grande sobre pecados, mágoas não resolvidas, aquilo que eu precisava ter resolvido, eu não resolvi, e hoje eu estou na igreja, mas eu sei que o meu coração está retendo algo,
está fechado para o novo do Senhor, porque algo não foi resolvido. Isso é ruptura na nossa vida. Mas, hoje eu queria compartilhar com você o orgulho e a autossuficiência. Sabe? Porque o conhecimento, muitas vezes, ele pode nos tirar do ambiente de humildade. Nos tirar do ambiente de humildade e dependência de Cristo. Sabe que, uma vez eu ouvi de um professor de teologia, e ele disse o seguinte: nós precisamos tomar muito cuidado com o conhecimento, porque o conhecimento, se nós não gerirmos eles da melhor maneira possível, ele pode nos travar espiritualmente, porque tem pessoas que passaram a buscar tanto conhecimento, mas começaram a gerar tantas dúvidas sobre o que a palavra está dizendo, que chegou ao ponto de elas duvidarem da palavra de Deus. A sua própria fé começou a ser questionada. Então, o conhecimento bíblico é aquele que nós buscamos aprender tudo aquilo que a palavra já nos revelou, e nós sabemos, temos o entendimento de que aquilo que a palavra não nos revelou é porque não é para ser revelado ainda. E isso não pode nos causar uma dúvida sobre o plano e o propósito de Deus sobre as nossas vidas. Amém? E tem pessoas que começam a buscar o conhecimento, e hoje nós estamos vivendo, o mundo do conhecimento. É impossível, totalmente impossível, você ter uma dúvida e você não ser sanado em alguns minutos, tendo a internet disponível. É impossível, porque o conhecimento, ele está na mão de todo mundo. Só que o conhecimento, ele pode nos levar a um ambiente de desconfiança do propósito de Deus sobre a nossa vida, quando nós não gerimos eles da melhor maneira possível, sabe? Então, o que eu quero dizer com isso? Cuide para que o conhecimento não tire você do lugar de humildade, porque tem pessoas que começam a buscar conhecimento, ficam autossuficientes e começam a ser pessoas arrogantes, pessoas que não dão mais embasamento àquilo que a Bíblia fala, não dão mais, muitas vezes, oportunidade à simplicidade do Evangelho, porque o Evangelho é simples. Nunca perca isso de vista, o Evangelho é simples. Então, o conhecimento da maneira errada pode nos tirar do propósito, pode nos levar para um outro ambiente, e isso se chama ativismo religioso. O ativismo religioso é considerado uma dedicação intensa a atividades de uma fé, mas quando sem propósito e equilíbrios corretos, ele torna-se em excesso as tarefas focadas na estrutura e não no relacionamento com Deus, levando ao esgotamento, estresse e distanciamento espiritual, focando em obras sem amor ou motivação verdadeira, ao invés de um serviço equilibrado que integra fé, relacionamento com Deus, vida cotidiana, descanso e família. Então, por que eu trouxe esse assunto? Porque eu percebo que nós estamos vivendo um tempo na igreja onde o ativismo religioso é muito grande. Muitas pessoas querem fazer algo, querem estar, muitas vezes, demonstrando que sabem fazer algo. Mas o problema é quando esse ativismo, ele não nos deixa base para que a humildade realmente esteja no nosso coração, para que a simplicidade tome conta de nós. Porque fazer por fazer, qualquer um pode fazer. Amém? Qualquer um pode fazer. Mas nós precisamos estar embasados na palavra, naquilo que o Senhor está nos direcionando. Então nós precisamos voltar à simplicidade do Evangelho. Voltar à simplicidade. Sabe? Eu não sei quanto tempo você tem de conversão, há quanto tempo você entregou a sua vida a Cristo, mas muitas pessoas nesse trajeto, assim como o rio, perderam a simplicidade do Evangelho, deixaram de crer em coisas básicas, deixaram de crer muitas vezes no sobrenatural do Senhor, deixaram de crer que sim, milagres ainda podem acontecer, deixaram de crer que o novo do Senhor pode acontecer todos os dias, e foram deixando algumas falsas verdades vindo sobre a sua vida, muitas vezes atitudes incorretas que estão tomando, embasando a Bíblia sobre isso. Isso vai fazendo com que esses entulhos ficam acumulados dentro de você, e você começa a não fluir mais como você deveria fluir antes. Amém?
devemos perder esse propósito? Porque hoje o Rio Tietê, ele serve para uma coisa só: ocupar espaço. Ele ocupa espaço, mas não gera vida. E eu quero dizer para você, nós estamos vivendo um tempo que a nossa igreja, nós não precisamos mais de pessoas ocupando espaço. Nós precisamos de pessoas que gerem vida. Amém? Então, todo esse entendimento que nós estamos falando e construindo era para que nós tenhamos um entendimento de que eu não posso estar aqui ocupando espaço. Eu não posso ser como esse rio que nós vimos nas primeiras imagens, a qual não gera mais vida, mas está ocupando espaço. Está em um lugar preparado, em um ambiente propício para gerar vida no meio de uma grande cidade, mas não cumpre mais o seu propósito. Por quê? Porque só ocupa espaço. E quantos de nós estamos em um ambiente propício para gerar vida, gerar restauração, passar tudo aquilo que eu já vivi durante anos de conversão, e eu só estou lá ocupando espaço? Eu não estou gerando vida. E não é esse o propósito do Senhor para a nossa vida. É ser como um rio, mas um rio que gera vida. Amém? Então esse ano, eu queria que você realmente refletisse. Será que você gerou vida ou você ocupou espaço? Aonde você está inserido? Porque muitas vezes você está inserido em um ambiente ao qual eu não consigo estar, a qual o pastor não consegue estar, mas Deus preparou você para estar naquele ambiente. Então não fique ocupando espaço, gere vida. Amém? Porque rios que ocupam espaço, nós já estamos cheios. Nós precisamos de rios que gerem vida. Amém? E voltar à essência, muitas vezes, é eu retornar ao ambiente a qual eu tenho a humildade de dizer: Senhor, eu preciso voltar ao momento ao qual o Senhor me resgatou. Assim como Jesus fala em Apocalipse 2, voltar, se arrepender e voltar à prática das primeiras obras. Amém? Nós precisamos voltar. E veja só, voltar à essência não é retroceder. Nós precisamos tirar esse medo dentro de nós, que muitas vezes nós achamos que voltar à essência é eu retroceder. Voltar à essência não é retroceder, é eu reencontrar o propósito. Eu reencontro o propósito para seguir um novo caminho, preparado pelo Senhor para a minha vida. Amém? Então, por isso que nós temos muito nítido essa analogia do Rio Tietê com a nossa vida. Porque muitos de nós estamos sendo como esse rio. Muitos de nós, muitas vezes há anos, décadas, só ocupando espaço, achando que estamos fluindo, mas na verdade estamos ocupando espaço. E não é esse o propósito. E veja só, não há como consertar um rio no meio do seu percurso. Muitas vezes eu preciso ter a humildade de dizer: Senhor, eu preciso voltar à essência. Eu preciso voltar ao lugar onde o Senhor me resgatou, voltar aos primeiros passos. Os primeiros passos de fé. Aquilo que eu me esqueci, aquilo que eu achei que já estava consolidado, os primeiros princípios sobre a minha vida, sobre a minha casa, eu perdi. E hoje lá na minha casa eu só ocupo espaço no dia da vida, para os meus filhos, para a minha esposa, para a minha família. Eu só ocupo espaço no meu trabalho, eu só ocupo espaço nessa igreja. E em nome de Jesus, esse ano que está para entrar, é o ano onde nós iremos gerar vida e não ocupar espaço. Amém? Se você ainda está só ocupando espaço, você precisa voltar à essência. Voltar à essência, ao momento em que o Senhor te resgatou e entender o propósito para a sua vida. Em que parte desse trajeto você abandonou o seu propósito? Em que parte desse trajeto você deixou que falsas verdades viessem sobre a sua vida e você deixou de seguir o seu propósito e começou a acumular entulhos sobre a sua vida? Falsas verdades, mágoas, situações mal resolvidas, falta de perdão, pecados ocultos que ninguém sabe, mas você sabe, e você sabe que precisa confessá-los ao pé do Senhor. Sabe? E nós vamos gerando isso, ano após ano, até que chega um momento que nós olhamos para o lado e nós percebemos: poxa, eu estou aqui, muitas vezes, trabalhando na igreja, e não estou gerando vida. Amém? Muitas vezes eu estou fazendo algo pela obra do Senhor, mas eu não estou gerando vida. Por quê? Porque eu não estou mais na essência a qual o Senhor me chamou.
E muitas vezes o ativismo religioso ele nos leva a um ambiente perigoso, que eu estou fazendo algo, mas na verdade eu estou muito longe da essência. Eu estou fazendo, mas eu estou fazendo por aparência. Eu estou fazendo, mas eu não gero mais vida à minha volta. E isso é muito perigoso, principalmente dentro do ambiente religioso. Nós aqui precisamos estar aqui, mas se gerando vida, por um propósito, sabe? E de repente esse ano é o ano de você ter a ousadia no Espírito Santo e tomar uma decisão na sua vida. Voltar à essência. Largar a mão de tudo aquilo que você aprendeu até hoje, que você achava que era o certo, que era o correto, e voltar à essência, e ter a humildade de dizer: Senhor, eu acreditava em algo, mas que não era realmente compatível com a Tua Palavra. Senhor, perdão, porque muitas vezes eu critiquei irmãos dentro da igreja, muitas vezes eu critiquei irmãos fora da igreja, por acreditar em algo e não abrir o meu coração para as Tuas verdades. Nós precisamos voltar à essência. Muitas vezes voltar à essência é eu parar de fazer algo na igreja, é eu parar de fazer algo só por fazer, até que realmente eu entenda que o ser é mais importante que o fazer. De repente voltar à essência é eu chegar para o pastor e entregar meu cargo, porque muitas vezes o meu cargo só está gerando um tudo na minha vida, e eu não estou mais gerando vida, eu estou aparentando ser um eu, mas eu estou ocupando espaço, e não estou gerando vida. Então voltar à essência muitas vezes é um ambiente que nós precisamos ter uma ousadia no Espírito Santo, e a humildade de dizer: Senhor, eu quero voltar à essência. Eu preciso, Pai, voltar à essência e voltar realmente aos primeiros passos para entender o meu propósito, né? Na minha casa, na igreja, com os meus familiares, aonde eu trabalho, no lugar onde o Senhor me colocou, e há tantos anos que o Senhor me colocou lá e eu não estou gerando vida. Senhor, eu preciso voltar à essência. Eu quero voltar à essência. Amém? E de repente para nós também como igreja, nós queremos como igreja crescer, mas de repente para nós crescermos nós precisaremos voltar à essência. Amém? De repente esse ano nós como igreja será o ano de voltar à essência, voltar aos primeiros passos e caminhar juntos, parar de caminhar cada um por um lado, tendo as suas verdades próprias e não ter a humildade de abrir o seu coração para o entendimento do irmão. O orgulho. De repente nós como igreja, nesse ano 2026, nós juntos precisaremos voltar à essência, para que nós voltemos e venhamos trilhar um novo caminho juntos. Amém? Com entendimento naquilo que a palavra nos dá. E o caminho para a restauração é humildade. Humildade, reconhecer diante de Deus que precisamos recomeçar. Voltar à essência é um lugar de oração sincera, de dependência da santidade e da comunhão do Espírito Santo. E como eu disse antes, voltar à essência não é retroceder, é reencontrar o meu propósito. Então, nesta noite aqui, nós estamos aqui para reencontrar o nosso propósito. Amém? Que essas imagens desse rio te gerem algo, que você não saia daqui sem sentir nada ao olhar essas imagens, porque muitas vezes essas imagens desse rio poluído é um reflexo da minha e da sua vida. Amém? Nos dias de hoje, que nós não conseguimos enxergar, mas se alguém olhar de fora, vai me enxergar assim como aquele rio, que está ocupando espaço, parece ser um rio, ocupa espaço de rio, está num ambiente propício para ser um rio, mas não está gerando vida. Mas eu preciso voltar à essência, assim como aquele rio voltar à essência, porque a essência é pura. Amém? A essência é pura quando nós voltamos a acreditar e crer que estar em Cristo Jesus é viver na simplicidade do Evangelho. Amém? A simplicidade do Evangelho jamais pode nos tirar do ambiente profético. Então não é vergonha recomeçar, vergonha é continuar poluído, sabendo que nós temos uma fonte. Amém? Vergonha é eu saber que eu tenho uma fonte de água viva, uma nascente, para que eu possa retornar à essência
em retornar ao meu propósito. Isso é vergonha. Eu saber que existe e eu não querer. Por decisão própria, autossuficiência, orgulho. Amém? O orgulho nos corrompendo. Glória a Deus. Então eu creio que esse ano de 2026, para muitos de nós, vai ser um ano de reencontrar propósitos. Nós como igreja, vai ser um ano de reencontrar propósitos. Nós como igreja, será um ano de nós voltarmos à essência e nós caminharmos juntos, pararmos de cada um caminhar para um lado, tendo visões, muitas vezes visões exteriores, e deixar de crer na visão da nossa igreja. Muitas vezes parar de abrir nossos olhos para a visão do outro e crer que nós temos uma visão preparada pelo Senhor, e crer nessa visão, caminhar juntos. Amém? Mas para isso eu preciso ter a humildade de dizer para o Senhor: Senhor, todos esses anos, mesmo assim eu preciso voltar à essência. Eu preciso voltar à essência. Amém? Então essa noite é uma noite de reflexão sobre aquilo que precisa ser restaurado dentro de você. O ponto que você deixou que a poluição dos entulhos tomassem conta do seu propósito. Porque se hoje você não está gerando vida, se hoje você não está cumprindo com o seu propósito, tenha certeza que algo aconteceu nesse trajeto. Algo aconteceu, porque o propósito do Senhor para cada um de nós é gerar vida. E vida em abundância por onde nós passamos. Para que a gente possa iniciar o ano e aonde nós estivermos eu possa gerar vida. Eu possa gerar vida dando princípios a um casamento destruído. Eu possa gerar vida muitas vezes no meu trabalho. Eu possa gerar vida na minha família, liberando palavras. Eu posso gerar vida aqui dentro da igreja. Eu posso gerar vida em qualquer ambiente aonde eu estiver. Por quê? Porque tudo aquilo que de graça eu recebi, de graça eu preciso entregar. Aleluia, vamos colocar de pé? Amém?